Sexualidade humana. Olha só dizer assim, a gente já sabe que a conversa vai ser boa, né? Nós vamos falar sobre sexualidade, vamos falar sobre sexo, né? Vamos falar sobre esse tema, que é um tema que nunca desatualiza, nunca se torna desinteressante. Bom, a gente entende que a sexualidade é uma das dimensões mais importantes da vida, está associada à felicidade, à realização, ao bem-estar, à saúde, à autoestima, mas a gente sabe também que, por outro lado, a sexualidade pode ser fonte de muito conflito e de muito sofrimento psíquico. Na verdade, nem todas as pessoas conseguem ter uma vida sexual feliz, ativa, prazerosa, mesmo porque existe uma busca, muitas vezes desenfreada, de corresponder aos padrões que são impostos pela cultura, o que acaba sendo para muita gente fonte de muito conflito, desentendimento e sofrimento. Não é à toa que os consultórios de psicologia estão cheios de pessoas com demandas no campo da sexualidade, sem citar propriamente as chamadas disfunções sexuais, que infelizmente são um problema para muitos homens e mulheres. Pois bem, você já viu que a conversa vai ser boa, né? É exatamente sobre essas questões que nós vamos conversar nesse episódio. Para conversar com a gente sobre esses temas todos, eu estou recebendo aqui a minha colega, né, Leonara, que vai falar sobre isso com a gente. Ela é psicóloga, ela é terapeuta de casais e ela é sexóloga. Eu sou Paulo Nascimento, sou psicólogo, sou professor e fica com a gente que essa conversa está muito interessante. Pensando em capacitar mais ainda a categoria, os psicólogos e psicólogas no Brasil, a Ser Psicólogo acabou de realizar uma parceria com a maior empresa de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. A Contabilizei está presente há muitos anos no Brasil, atendendo a milhares de clientes, inclusive dando assessoria contábil, fiscal a milhares de psicólogos e psicólogas pelo Brasil. Você já pensou em se tornar pessoa jurídica? Você faz ideia de quais são as muitas vantagens de você se formalizar enquanto pessoa jurídica? Pois é. A Contabilizei existe para nos assessorar aí nessa área, que é uma área tão importante que a gente não estuda na faculdade. Muitas pessoas nem fazem ideia do quão é importante nos tornarmos empresa, nos tornarmos pessoa jurídica, ter o nosso próprio CNPJ. Você tem interesse em todas essas coisas? Olha só, aqui embaixo da tela vocês vão encontrar um QR Code que vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Utilize esse link que está aqui embaixo e o pessoal está prontinho lá para tirar as suas dúvidas e te dar a melhor assessoria possível. Olá, Leonara, tudo bem com você? Como é que você está? Tudo bem, é muito bom estar aqui para bater esse papo com você. Maravilha, seja bem-vinda aqui, viu, no Ser Obrigada. Psicast. Leonara, a gente sempre começa apresentando os nossos convidados, nossas convidadas, o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Nosso podcast está no YouTube. O YouTube acho que é a maior janela do mundo hoje, né? Sim. Você concorda? Concordo. Então a gente está nessa grande janela que é o YouTube e também no Spotify. Então, vamos começar assim. Conta pra gente, Leonara, um pouco da tua formação, certo? E da tua atuação profissional como psicóloga. Tá, joia. Eu sou psicóloga clínica, né? Sim. E sempre tive, desde a faculdade, eu já participava de um grupo de estudo de sexualidade, com uma professora que me incentivou a olhar para isso. Que eu acho importante o psicólogo ter pelo menos uma noção de conversar. Se ele não tem a formação, ele pelo menos encaminhar. Porque às vezes por trás de uma depressão tem um problema sexual. E aí eu fui estudar sobre isso. Depressão, problema sexual. Já gostei disso aí. Uhum. Explorar isso aí depois. Aí, sempre que eu dou aula em pós, falando sobre sexualidade, né, o módulo de sexualidade, eu falo isso para os psicólogos. Como é que vocês
vão trabalhar as áreas da vida de um paciente e você não pergunta como vai a vida dele, o relacionamento e a vida sexual, se está tudo ok, né? Mas às vezes, infelizmente, na academia a gente não foi formado para isso, né? Então, na vida acadêmica eu não sei na dos outros, mas na minha vida acadêmica não. Eu tive só a sorte de ter essa professora no meio do caminho, Sim. que ela fez um grupo à parte, que não era nem na faculdade. Mas isso foi durante a sua graduação? Foi. Aí eu já estava terminando, e aí ela falou, olha, vá fazer com o doutor Ricardo Cavalcante o curso, que ele é um dos precursores de sexologia no Brasil. E aí eu fui para Brasília fazer o curso. Quase endoidei, porque eu estava fazendo a pós de TCC, terminando a faculdade e esse curso junto, né? Mas concluí e aí fiquei atendendo em consultório e trabalhava no CAPS-AD, que foi meu primeiro emprego. Eu trabalho no CAPS-AD. Eu trabalhei por quase 5 anos no CAPS-AD. Aí depois saí de lá e fiquei só no consultório trabalhando com a parte da sexualidade, mas atendia de tudo, porque a gente tem que entender que a sexualidade, né, não é só os órgãos genitais. Sim. E nem tá só ali naquela situação. Envolve nossa vida como um todo. Um conceito muito mais amplo, né? Muito mais amplo. Nossos valores, tudo que acontece. Eu sempre gosto, tipo professora, desenhar para os meus pacientes, os casais. Eles ficam tudo olhando e falam, é mesmo, eu acho que é aqui que está meu problema. Então, aí eu fui também, eu falei, rapaz, eu preciso me especializar em terapia de casal. Sim. Aí eu fiz, né, o curso de terapia de casal, também sou terapeuta de casal, e como a sexualidade, né, a gente estava conversando aqui nos bastidores, a gente tem muita coisa que vai atualizando. Então, eu comecei a fazer o outro curso de sexualidade, terapia cognitivo sexual, da Aline Sardinha, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Ela é uma sumidade em sexualidade. Fiz a formação dela e ela lançou uma pós agora. E aí eu entrei também, porque a gente faz parte de um grupo de estudo onde a gente dá suporte um para o outro e a gente sempre está atualizado no que modifica aí a ciência em relação à sexualidade, porque na internet tem de tudo, né? Sim. Mas é o que ela ensina a gente a pesquisar, a buscar realmente na fonte certa quais são o que tem de novo na sexualidade. Sim. Que está interferindo ali na vida dos nossos pacientes, tá? Então, hoje eu trabalho mais voltado para relacionamento e sexualidade. Joia. Você é psicóloga clínica, então? Sim. Né, pelo que eu entendi. E terapeuta de casais com esse foco aí, digamos. Isso. Eu imagino também que você deva falar por aí um monte de lugar, né? Porque esse tema... Sim, sempre me chamam para falar, né, palestra, sobre isso. Entrevista. Faço rodas de conversas, palestras, né? Já fui chamada para dar disciplina, né, na pós de terapia cognitivo-comportamental. Sim, sobre sexualidade. Sobre sexualidade, sim. Como abordar, como tratar as disfunções sexuais. Sim, né? ótimo. Então, muito... Beleza, eu já vou pegar esse último termo que você falou aí para introduzir aqui nosso tema. Porque eu penso assim, Leonara, a sexualidade... rapidinho, deixa eu te dizer, deixa eu corroborar o que você falou. Eu também não lembro de ter visto nada muito profundo na formação, sabe? Sempre discussões muito pontuais, sim, sobre sexualidade, numa disciplina aqui, num texto ali, mas realmente... nossa formação precisa entregar um pouco mais de foco, né? Tem que ter na grade curricular. Exato, alguma coisa mais específica. Porque se você... Lá na clínica onde eu trabalho, a gente tem uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, a gente senta para discutir os casos clínicos. E isso é maravilhoso, porque tem a visão do psiquiatra, tem a visão do psicólogo, tem a visão do psicopedagogo, que às vezes tem adolescente, e tem... duas psiquiatras, uma de criança e adolescente e outra de adulto. Sim. Né? Então, a gente senta para conversar e os outros psicólogos também. Então, é muito legal essa interação, porque quem não teve essa base acaba, nas intervisões, que a gente chama, sim, a gente acaba
aprendendo um com o outro. Tem um tipo de atualização ali, né? Isso. De capacitação. Maravilha. Bora lá. Eu quero começar perguntando o seguinte, veja só. A sexualidade humana é fonte de muita alegria, muito prazer, muita satisfação, está vinculada à felicidade, à sensação de bem-estar, tudo isso Uhum. que a gente sabe, né? Por um lado. Mas eu entendo também que a mesma sexualidade pode ser para muitas pessoas, e para muitas pessoas porque você trabalha com isso, fonte de muito, vamos resumir, fonte de muito sofrimento. Sim. Eu estou fazendo essa afirmação porque você traz uma categoria aí, disfunções Exatamente. sexuais. Exatamente. O que é isso, Leonara? O que é uma disfunção sexual e quais as principais? Uhum. Bora começar por aí? Quando a gente está falando, de disfunção, é aquilo que não está, meu corpo não está funcionando como deveria, adequadamente, né? Seja uma parte psicogênica ou fisiológica. Por algum motivo, ele não está funcionando. Sim. Então, as disfunções, elas só podem, porque tem gente que fala assim, os jovens, eu recebo muitos jovens, que é a geração que está tomando mais Tadalafila, por incrível que pareça, são eles que se automedicam. Então, quando eles veem que o Tadalafila não está resolvendo, aí eles procuram ajuda. Leonara, já tem uns que são mais ansiosos, não deu certo ali, ele teve uma falha eretiva. Curioso, desculpa também, porque é muito curioso, se estou Tadalafila, eu não estou Viagra. Sim, exatamente. Porque está mais em alta? Não, é porque eles tomam qualquer um, eles chamam de azulzinho. Leonardo, eu tomei o azulzinho. Por quê? Porque é um vasodilatador. Vasodilatador, não tem efeitos. O que vai acontecer? Ele vai encher o pênis de sangue e o pênis vai ficar ereto. Porém, se ele tiver uma ansiedade muito grande ou alguns problemas relacionais, às vezes com a parceira, ou medo de falhar, aquilo vai se repetir. Eu gosto, voltando para o que caracteriza uma disfunção, sim, é ter recorrência. Porque uma falha eretiva, ok. Uma falha pontual. Pontual, ok. Agora, se repete ali com 6 meses, aí você já tem uma disfunção sexual. Leonardo, duas questões. A gente está, então... Primeiro, é interessante esse dado. Jovens. Sim. Né? Porque quando a gente fala em vasodilatador, há alguns anos atrás a gente pensava nos homens um pouco mais velhos. Sim. Né? Com talvez algum déficit hormonal e que precisavam desse aditivo. Né? Vamos chamar assim, com esse termo engraçado. Você está falando da juventude. Duas questões, então, eu quero colocar. Jovens e as disfunções sexuais são fundamentalmente um problema dos homens? Não. Não? Isso, ou é indiscriminado? Não, é indiscriminado, mas assim, por incrível que pareça, quando eu comecei a atender, eu falei, não, eu vou trabalhar mais com mulheres. Aí até a doutora Aline falou assim, opa, eu quero saber por que mais jovens, viu? Por quê? Aí eu falei, acho que é mais fácil. Mas as mulheres, o que acontece? Elas não priorizam a sexualidade como o homem. Se o homem tiver uma falha eretiva, pronto, ele fica ali desesperado e já vai buscar um urologista para ver que eles preferem que seja a parte que vai tomar um remedinho e vai resolver, né? Então, eles estão afetados na vida dele como um todo. Mas, por isso que não se chama mais impotência sexual. Não se usa mais essa palavra. Esse termo não se usa mais. Está defasado. Por quê? Porque acabava generalizando. Se o homem ele já se sente péssimo, porque o pênis dele não funciona, então ele acabava generalizando das outras áreas da vida dele. Sim. Tinha empresários que não estavam satisfeitos, acabava afetando ali, né? Autoestima de um modo geral. Embaixo, sabe? E acabava achando que ele era... Na verdade, era um sentimento de desvalia total. Sim, então, de se achar menos homem. Menos homem. Então, a virilidade dele
tem que estar em primeiro lugar, por isso que eles procuram mais terapia. Sim. E aí eu recebo muitos pacientes de muitos, tem urologista que manda para mim, eu não sei quem é, eu procuro entrar em contato, porque eu gosto de trabalhar, saber qual é a visão dele em relação àquele caso clínico, àquele paciente, e eu sou muito bem recebida, graças a Deus, né? Eu tenho, a gente tem urologista que a gente conversa pelo WhatsApp, troca informações éticas, né, com sigilo, claro, Sim. mas a gente nunca conversou pessoalmente. E eles encaminham pacientes já que viu, que descartou ali a parte fisiológica, não tem nada, olha, tá aqui, vai para a Leonara trabalhar a parte emocional. O médico vai fazer uma investigação endocrinológica, eu imagino. Também. Né? E hoje Sim. tem vários. Aí vai ver a testosterona, como é que tá. Sim. Vai ver outras funcionalidades que às vezes a pessoa é hipertensa, toma uma medicação, que às vezes a medicação também. Ou depressão. Aí ele vai fazer todo esse apanhado. Você está tomando alguma medicação Sim. que pode estar interferindo ali? Entendi. Quando ele vê que não tem nada que possa... E ainda que, tá? É bom frisar isso, ainda que a pessoa esteja tomando algum medicamento, é importante ele continuar. E na terapia sexual a gente vai trabalhar sobre isso. Por quê? A maioria dos casos, mesmo ele tomando a medicação, ele consegue recuperar ali, né, a vitalidade sexual dele. Porque tudo, onde está o nosso prazer? É no cérebro. Então, se eu não... na área de prazer, de todo prazer, de comer, de fazer sexo, de tudo, então, se eu não estou bem, o meu corpo não vai ficar bem. Né? Então, quando eu começo a trabalhar isso com ele, e às vezes eles não querem continuar com a medicação, eu falo, não. Como é que uma pessoa depressiva ela vai ter libido? Não vai. Entendi. Ô, Leonara, esse homem, esse jovem, vamos lá, foi descartada as questões fisiológicas e vai se abrir agora uma investigação dos aspectos psicológicos, emocionais, subjetivos. A pergunta que eu quero fazer é sobre a tua experiência de psicoterapeuta, né? Quais são as questões psicológicas mais comuns relacionadas com as disfunções eréteis sexuais? É o que? Ansiedade, auto-boicote, culpa, medo, autoconfiança? O que é no nível psicológico que está atrapalhando esses homens? Existem várias coisas, mas uma que atrapalha é a ansiedade de desempenho. A maioria dos homens... Ansiedade de desempenho, eu gostei do conceito. Que é isso, ele fica preocupado com o desempenho. Eu até brinco com eles. Mas tem uma cobrança cultural né, forte em cima da gente. Exato, Paulo. Eu falo, eu tenho pena, porque desde criança vocês são cobrados a ser viril, a ter que dar conta de tudo, não é só a parte sexual. Sim, né? Então, isso tem que mudar. Eu falo para os meus jovens, que eu recebo pacientes direto de 20, 21 anos, 18, 17... Então, com problema de disfunção erétil, e eles falam, Leonara, eu nem aproveitei a minha adolescência, um menino de 17 anos. Eu falei, oi, você está entrando até na adolescência, você tem muito que viver 17 ainda. anos, ele já foi para você? Já, e aí com fixação de que tem que dar conta, tem que namorar e pegar várias, né? Porque você já viu uma roda de homens? Cada um que conta uma vantagem. Então, quantas pegou? Quantas pegou, quantas relações teve. E aí, o outro escuta e fala assim, eu não sou assim. Né? Então, é uma fase que é bem vulnerável. Isso nos jovens, você imagina, né? nos mais novos. E aí, ele vai ficando cada vez mais inseguro. E tem a questão do pornô. Mas eu ia te perguntar isso, mas é claro que eu ia te perguntar isso, né? Se isso aparece. Aparece. Porque, vamos contextualizar, A gente tem o fenômeno da internet que se popularizou. Nós estamos em 2024 gravando esse episódio, né? Vamos lá. 20 e poucos anos para cá, né? Que a internet de banda larga se popularizou e, com isso, a pornografia se pulverizou.
né? O acesso a isso, sempre houve acesso, nós somos de uma geração anterior, a gente sabe como é que era isso, né? Tinha que se alugar as fitas. Nossa, na minha época nem tinha. Acho que quem estiver ouvindo Era isso... revistas, né? Quem estiver ouvindo, os mais jovens que estiverem ouvindo, nem vão entender o que a gente está falando, né? Então vamos resumir, da internet para cá, tá em todo canto, tá no notebook, tá no smartphone, tá em tudo quanto é lugar. E eu estou dizendo isso porque eu acompanho as discussões pensando na crise que isso tem produzido na sexualidade, especialmente dos homens. Isso aparece para ti? E quais são os principais problemas do vício em pornografia? Então, outra coisa, a gente, no DSM não tem, né, o vício de pornografia. Sim. Existe outros fatores, tipo depressão, ansiedade, que traz essa insatisfação que ele, lógico, se eu tenho um estímulo visual, que o homem precisa desse estímulo visual, que me traz um prazer rápido, é lógico que eu vou buscar. É igual a droga. Você trabalha com isso, você sabe que a droga, a pessoa vai buscar porque ela quer aquela sensação prazerosa rápida. Sistema de recompensa, enfim. Exatamente. Núcleo accumbens. Lembrando aqui das aulas de neurofisiologia. E aí, isso acontece no pornô. Além deles verem umas coisas perfeitas. Né? Eu até brinco, eu falo... Ó, no pornô não tem o esforço da conquista, né? Tá facinho ali, abriu, clicou. Isso acabou, né? Exato. Então, traz também, além do problema relacional ali com a parceria, pode acabar afetando o outro e trazendo uma disfunção ali para a parceira também. Porque um relacionamento sem preliminares, já indo direto ao genital, a parceira vai sentir dor, porque ela precisa ter aquele preparo para onde o órgão sexual feminino precisa ali relaxar, dilatar e lubrificar, né? Então, a mulher ela precisa ser estimulada. E aí eles vão logo direto. Né? Elas reclamam muito. Leonardo, ele é muito genital, ele já vai botando a mão. Aí eu falo, olha, teu parceiro não vem com manual de instrução do teu corpo. Então, vai dizendo para ele. Aí ela fala, mas ele tem que saber. Eu falei, você sabe? Às vezes ela não sabe. Aí quer que a cultura, que o homem tem que saber. Eu falei, cada corpo tem as suas zonas erógenas, a sua forma de ser ali estimulada, né? Sim. Mas essa cultura de que o homem ele tem que ser viril, o homem ele tem que estar pronto sempre, isso é um mito e precisa ser quebrado. E eu falo para os meus jovens, aí eles falam, Leonara, esse final de semana foi uma ficante lá no meu apartamento e eu não estava afim e eu fiquei me cobrando, mas eu lembrei que você me orientou, eu não sou obrigado quando eu não quero. Sim. Você conversa, olha, hoje eu estou tão cansado, vamos bater um papo, vamos assistir uma série, vamos pegar uma pizza e fica ali. Porque às vezes a menina só quer estar conversando com você, só quer a sua presença. Eu até brinco, ela não foi atrás do seu pênis, ela foi atrás de você. E aí eu vou quebrando isso e ele falou, foi a melhor coisa, foi libertador, Lenara, porque eu não me cobro mais. E aí, o homem ele tem que ter relação, ou a mulher, quando o corpo está pedindo. Lógico que num relacionamento duradouro, isso vai se aumentando, né? E vai distanciando o casal. E aquele desejo... O que vai aumentando no relacionamento duradouro? Vai aumentando um distanciamento e a falta do desejo. Eu pensei que era a frequência. Eu ia dizer, não, peraí, é ao contrário. Ao contrário. Vai aumentando o distanciamento, eles vão deixando para depois, não vai virando mais prioridade. Por quê? Bem, filhos, sim, o dia a dia do corre-corre, o trabalho, como eu falei, a mulher, hoje ela tem N papéis na sociedade, né, para dar conta também, e aí ela não prioriza, por isso que a maioria não busca terapia, só quando ela vê que o relacionamento dela tá já para acabar, aí ela vem. Leonara, olha, eu preciso, quando eu vou ver, já tem 15 anos que ela está naquela disfunção de desejo, com aquela dor na relação. Aí ela fala, olha, eu falo, tá, mas qual é o teu objetivo de estar aqui? Eu sou muito sincera, sabe, Paulo? Sim. Aí ela, não, é porque eu quero salvar meu casamento. Tá, ok, mas você está disponível para isso? Porque aqui comigo é 10% e 90% é seu.
Então, você está apta para receber as instruções, e porque ali no centro terapêutico a gente está para orientar. Se a Sim. pessoa não faz o que a gente conversa, não vai refletir sobre tudo o que foi falado, não vai funcionar. Né? Então ela falou assim: não, mas eu quero salvar meu casamento. Eu falei: ok, eu já entendi isso. Aí eu falo: você está disposta a recuperar a tua libido? Ela: eu não gosto. Mas se eu aceitar, já tá bom. Aí eu falo: não, mas não funciona assim. Eu aceitar ter relação, entende? Então, era um relacionamento que colocava as duas crianças na cama, que tem isso também, né, com o tempo. O casal vai acostumando as crianças ali, ele perde privacidade, que o casal precisa ter Sim. privacidade, para ter esse contato de boa noite, beijinho, abraço para dormir. Pelo menos isso, tem que ter essa conexão. E aí, ela me deu um bom trabalho, né? E esse foi um dos que me deu muito trabalho. E aí o marido deu ultimato, elas vão. Mas tem mulheres também, tá? Que vai reclamando que o marido não tem desejo. Uhum, tem de tudo, de lá pra cá, né? É. Todas as direções. Aí ela que procura, ele fica fugindo. Por quê? Porque culturalmente o homem não tem que estar pronto, Sim. né? E ele chega e tal. Eu acho tão interessante isso, porque todos nós temos muito o que aprender em sexualidade. Mesmo eu sendo uma especialista, eu não sei tudo. É por isso que eu estou num grupo que a gente vive se atualizando sempre. E hoje, se eu mudar de parceiro, eu vou ter que aprender como é que funciona o corpo dele e ele o meu, entende? Então, não é aquela coisa que é aquilo e acabou-se. Ô, Leonara, falando dessa questão das exigências culturais, né? Veja, eu estou aqui pensando que essas exigências culturais existem para homens e mulheres, né? Sim, Para os homens, é a exigência da performance perfeita o tempo inteiro. Esse cara tem que estar de prontidão, esse cara tem que estar, enfim, potente, entre aspas, né? Pronto para o que deve é. E para as mulheres, tem a exigência. A mulher tem muita questão da objetificação do seu sim, corpo, perfeito falar né? sobre Não é isso. verdade? É, Que ela tem que estar, não diria nem magra, mas ela tem que ter o corpo mais próximo daquele ideal, que inclusive é muito cultivado na pornografia, né? E em exatamente. outros espaços, na novela, no filme, aqui e acolá. Isso, para as mulheres, isso deve colocar também um peso grande. Não sei se isso aparece no teu trabalho. Sim. E aí eles falam, ele às vezes reclama, olha, Lenara, não é só isso, porque às vezes fica com vergonha, né? Não é só isso, é porque ela se desleixou, Olha aí. ela não Engordou. engordou, ela não vai numa academia, e aí eu trago ele, eu falo, olha, que tal você dividir então, com ela as tarefas domésticas? Opa, já gostei. É, porque vai sobrar tempo para ela se cuidar. Porque uma mulher exausta, qualquer pessoa, libido é o quê? Energia. Energia de eu me levantar para ir trabalhar, energia para eu fazer minhas atividades diárias. Qual a energia que essa mulher vai ter para ir malhar? Se ela que leva menino para a escola, e hoje os pais, né, como eu trabalho com casais, eles colocam os filhos em várias aulas diferentes, inglês, É. balé, Futebol, os futebol, meninos, judô, não sei o judô, quê, tudo. agora é tocar piano, aí, enfim, eles colocam aquilo que eles não conseguiram fazer, aí colocam os filhos, né, para se realizar. Mas quem leva? Tem isso, quem vai buscar? Vamos dividir essas atividades? E aí eu falo assim: olha, vamos lá, vamos fazer um contrato aqui. O que que você acha? Né? Eu sempre estou fazendo vários contratos com eles. E dividir. O que que você acha que você pode fazer para ajudar? Não, mas eu sou médico, eu trabalho muito. Tá, mas ela também trabalha, o trabalho dela é diferente, mas ela também trabalha em casa. Sim. Né? Então, que tal a gente fazer essa experiência para você ver se ela sobra energia para ela estar disponível ali? E, embora ser sincero, quem trabalha em casa trabalha mais que todo mundo, viu? Exatamente, um serviço Mais, doméstico mais é que todo mundo. Só cansativo, não é remunerado. né? E ainda tem o cansaço mental de Sim. que a mulher se distrai na hora do sexo, porque ela está aqui, está até excitada, mas corta aquilo porque ela está pensando: será que eu passei a farda do menino? Será que eu olhei a agenda? Ah, eita, não olhei. Pronto, já cortou o clima ali por causa
do pensamento que distraiu e ela já se desconectou dali. Então, se for, ainda tem um mito, tá? Se eu deixei de desejar a minha esposa ou meu esposo, o amor acabou. Não é Não verdade, não necessariamente, né? necessariamente. Às vezes o desejo está afetado por outros motivos. Se a gente for relacionar aqui, tem uns 25 motivos ou mais que pode afetar o nosso desejo sexual. E aí é importante ir com eles vendo onde é que. Eu até levei isso para um congresso, um caso que teve, ela insatisfeita e dizendo. E ele ouviu ela falando para a vizinha de porta. Eu acho que eu não amo mais meu marido, porque eu Ai, não sinto desejo por ele. Pronto. Aí veio esse abacaxi, os dois logo de uma vez para mim, né? sim. Não, porque eu tô na dúvida e tal. E aí eu falei assim, tá, vamos ver. Resumindo, ela era da Bahia, morava Conterrânea. aqui com duas crianças hiperativas, sem trabalhar, e o serviço doméstico cansativo, e as meninas sufocava. Ele saía para trabalhar, quando chegava ficava deitado assistindo TV, tô cansado. E aí eles foram se distanciando. Então ela insatisfeita com a vida profissional, que ela dizia, eu não quero ser só doméstica, eu quero ter minha profissão, que ela tem uma faculdade. E aí eu ainda tenho isso, sabe, de criar. E aí eu falei, eita, eu tenho outro paciente que fez uma pós que vai ajudar ela. Aí eu fui lá, você, digo, fulano, que tal tu fazer essa pós? É online. Você acredita que alavancou a relação deles? Ele pagou a pós, que não era barata, ele contribuiu. Eu falei, olha, você tem que contribuir também. Você gosta de jantar mesmo, comida de noite? Parece que o baiano gosta dessas coisas, né? Então, ela faz o jantar, mas você limpa a cozinha. Que tal negociar? Aí ele, beleza, entende? E aí iam deitar no mesmo horário. E isso foi melhorando. Com 3 meses que ela alavancou, ela estava ganhando mais do que ele. Uhum. Entende? Então, ela é gestora financeira, ela fez e hoje ela está aí bombando, dando aula até no Sebrae e tal, e eles estão muito bem. Você vê que não era a falta de Sim. amor. Não era, não. Eram questões básicas, na verdade, né? Exatamente. Sabe o que eu estou pensando aqui? Eu estou pensando aqui o seguinte, veja bem, você está me falando aí da experiência, está falando basicamente da sua clínica, né? Os Aham. casais com quem você trabalhou. Esse casal, vamos colocar aqui, que geralmente é um que toma a iniciativa, né? É um que está mais insatisfeito, pode ser ela, pode ser Isso. ele, que lhe procura. Bom, essa pessoa, ela está muito melhor, ela está muito na frente do que a maioria, vamos colocar aqui, o dos homens, né? Porque muitos homens, quando passam a ter esse nível de insatisfação, ao invés de consertar e investir no conserto da relação, eles vão procurar outras pessoas, Pois é, né? isso acontece muito. Então, você falar que tem muito homem que vai, que paga terapia para a esposa, paga terapia de casal, esse cara, por mais infeliz que ele esteja, ele está bem na frente da maioria dos homens. E Não é verdade? deixa eu te dar uma notícia, que tem muitos homens que procuram a terapia de casal, Hum, né? Mas tem várias situações. Às vezes ele já sim. aprontou tanto que não tem credibilidade e quer segurar o Sei. casamento. Ela fez uma Aí, ameaça. é, Eu vou te largar. Ele é, ficou apavorado. pois é. Aí vem como se eu fosse a juíza. Não sou eu que decido quem é que vai casar ou separar. É eles, através ali das nossas sessões, que eles vão percebendo se esse casamento ainda vale a pena ser reconstruído ou não. Se eles decidirem pela separação, ok. Desculpa te interromper, eu ouvi uma colega nossa aqui há umas 2 semanas, ela falou só sobre terapia de casal e ela disse a mesmíssima coisa. Não Exatamente. somos não juízes, a gente dá os elementos para que eles tomem entre si a melhor decisão. E eles vêm com esse pensamento. É, É a sim, ela Leonara que vai disse isso. decidir. Então, aqui, Não. Leonara, a gente vai ser. Eu falo, não, devolvo. Não, essa responsabilidade não é minha. Eu estou aqui para orientar vocês. E se vocês decidirem por uma separação, e eu ainda digo logo, porque antigamente a gente tinha essa ideia, e muita gente tem, de que terapeuta de casal é para salvar casamento. Essa não é a nossa função única. Não.
A gente tem esse papel. Por quê? Porque tem uns relacionamentos tóxicos. Por que vai salvar um relacionamento que é tóxico? Sim. Não faz sentido. Não é como no passado, que a minha avó era obrigada a casar para sempre, ficar ali com a mesma pessoa. Sim, Não, sim. né? Então, a gente vai ver se esse relacionamento é saudável, aí vê que não é, que não tem mais condição, digo, então tá, eu faço a terapia de separação também. Interessante, né? Uhum. Então, por que que eu Terapia de faço de separação. separação? Ótimo. Principalmente quando tem filhos e bens. Eita, mais complexo, muito Entendeu? mais. Então, a gente trabalha isso que é para não ficar aquela moeda de troca, a criança, né? Usar a criança, alienação Alienação parental, parental, né? sim. Então, a gente trabalha para isso. Então, assim, vamos lá. Vocês têm tanto... E você pode abrir mão disso? Aí, e você, pode abrir mão de quê? O que que você acha? Sempre eu pergunto no final, o que que você acha disso? Porque às vezes eles ficam tão ali, não... eu já vi casais construírem uma mansão, um relacionamento totalmente desgastado. E eu fui muito sincera no começo. Eu falei: vocês estão gastando tanto nessa casa. Vocês já pararam para pensar que vocês poderiam ter reconstruído essa relação primeiro para poder tomar essa decisão? Sim, sim. Que pode acontecer, foi dito e feito, pode acontecer de vocês estarem lá, que tudo que é novidade a gente fica muito feliz, Por um uma tempo. casa nova. Com 3 meses eles já estavam com as mesmas brigas. Sim. Na pandemia foi o período que eu mais trabalhei, terapia de casal. Sim, porque juntos por mais tempo, Exatamente. né? Os casais. E aí, tinha dia que eu tive que brecar a minha agenda, porque quem estava adoecendo já era eu, de tanto ficar sentada, né? Ficar ali. E aí, eu vi muitas dessas coisas, entende? Eles não tinham esse hábito de estar juntos. Quem estava bem, melhorou a conexão, e quem estava mal, piorou. Deixa eu te perguntar o seguinte, fazer uma pergunta assim bem prática, porque vou voltar aqui no tópico da nossa conversa. A gente falou aqui dos males da pornografia, né? Quanto ela atrapalha e até está na base como causa de algumas disfunções sexuais. E aqui eu estou lembrando que, além disso, com essa coisa de rede social, além da pornografia, de vez em quando aparece entre aspas, uma celebridade falando numa super vida sexual. Pois Eu consigo transar. Eu vi um cara dizendo que consegue transar 60 vezes por semana. Pois é. Ainda tem isso. Não é pornografia, mas é serviço, né? Exatamente. Porque... Eu sempre falo que as pessoas fazem show live. Pois é. Uma show live para ganhar seguidores e Gente, quem acaba... aguenta? Isso aí é atrogênico, né? Quem aguenta? Porque você vai ajudar a pessoa ficar pior. Exato. Né? Um desserviço. Mas com base nisso, eu tenho uma pergunta assim, específica que eu vou te fazer, com base nisso, tá? Que assim, ó, tem a prática sexual, onde é que é o limite? Tô falando assim, em termos quantitativos mesmo, de quantas vezes uma pessoa, numa relação... Qual a frequência? A frequência, qual é eu sei que não tem regra. Eu sei que não tem regra. Tem que ser uma vez por dia. Tem que ser 3 vezes por semana. Mas eu quero perguntar o seguinte. Tem um limite que a gente identifica que ali agora já tem algum problema? A partir de qual o tamanho desse intervalo que faz a pessoa, caracteriza que agora tem um problema ali? Então, quando afeta a vida pessoal dele. Sim. Né? Por exemplo, no pornô. A pessoa que se masturba muito, ela vai se atrasar, vai deixar de fazer as atividades rotineiras dela, vai trazer também problema na relação quando isso está demais, que já é uma compulsão, que ela não tem mais controle, né? E aí, voltando para a frequência, Sim. tem muita gente que fala, é a pergunta que eu mais recebo no meu direct. Por isso que eu estou lhe fazendo. Né? Qual é a frequência ideal? É aquela que funciona para você e sua parceria. Não se comparem. Por exemplo, você falando da mídia, eu vi uma influencer falando: ai, olha, tem vários tipos de orgasmo, inclusive da academia. Na academia, as mulheres estão tendo um tipo de orgasmo. Como é, menina? Aí meu Deus, não tem nenhum embasamento científico. Onde foi que essa criatura viu? Ainda fala que teve pesquisas mostrando. Qual é a fonte? Cita aí a fonte, vai, cita. Qual é a fonte? Orgasmo. Aí, veja,
Uma mulher que nunca teve um orgasmo, ela vai se sentir como? Péssima. Menos mulher. Menos mulher, ela vai Menos se mulher. sentir pior. Poxa, eu não tenho nenhum, essa mulher não vai pra A mulher academia tem e na tem academia. orgasmo? Tem 11 tipos de orgasmo. Gente, o orgasmo, nosso corpo é todo erotizável, desde a cabeça aos pés, né? Então, se você vai estimulando, vai se conhecendo, quanto mais a mulher se conhecer, mais ela vai se entregar, vai estar conectada ali com a parceria dela. Eu digo que eu trabalho muito a parte sensorial, né? A gente ouve, falo para ele, ouve o gemido da tua parceira, não se distrai, o cheirinho dela, Sim. a temperatura do corpo. É isso, foca nisso. Não fica se cobrando se vai dar certo, se não vai. Por quê? Existe o ciclo da falha, tanto homem para mulher. Se a pessoa iniciar a dizer, eita, hoje eu não vou conseguir, e vem pensando pensamentos e sentimentos negativos, até porque já teve uma experiência que não deu certo, e aí a pessoa vai se desconectando da parceria, vai tendo as faltas de reações fisiológicas e vai ter a falha, tanto para o homem como para a mulher, né? Então, se ela não tem aquela resposta fisiológica e nem está ali conectada, realmente vai ter a falha. No caso dos homens, Leonara, deixa eu fazer uma listinha aqui para ver se bate. Você me disse se está correto ou não. Acho que os principais problemas devem ser problemas de ereção, né? Sim. De conseguir ereção. Alguns homens manter ereção, tem a coisa da ejaculação precoce. Eu estou me lembrando de um termo chamado anorgasmia, né? Que é dificuldade de chegar ao orgasmo. No caso das mulheres, tem muita mulher acompanhando, a maioria do nosso público é feminino, que acompanha o podcast, né? Por causa da psicologia. Uhum. A psicologia, né, majoritariamente de vocês? Isso. Pois é. No caso das mulheres, acho que é importante a gente dizer isso, que é utilidade pública. Pode ser que tenha alguém que esteja nos acompanhando, passando por essa situação e não sabe que está com uma disfunção sexual. Quais são as principais disfunções da sexualidade para as mulheres? Então, é desejo, dor na relação, né? Dor na relação não é natural, é importante dizer isso. Não é natural. Sim. Né? Não vamos normalizar. Porque a primeira relação dói. Mais ou menos. Ela não pode não ser prazerosa porque você vai com medo do novo. Mas que tenha que doer, não normalize isso, né? Porque quanto mais você se conhecer, mais você se entregar, você vai relaxar e vai se conectar com a tua parceria e, consequentemente, o orgasmo. Mulheres, pelo amor de Deus, não fiquem buscando o orgasmo. O orgasmo, ele vem através do seu autoconhecimento, de você saber quais são as suas zonas erógenas, né? Que é aquela que dá prazer. Não busque o prazer, porque ele vem automático. Uhum. E mais, não necessariamente, como foi ensinado até hoje, toda relação tem que acabar em orgasmo. Ela pode ser prazerosa sem chegar no orgasmo. Não tem as rapidinhas que quando se namora escondido ou num lugar que não pode, às vezes você nem chega ao orgasmo, mas às vezes foi melhor do que uma outra que demorou, né? Então, tirar isso de cobrança. O inimigo de uma sexualidade saudável e prazerosa chama-se autocobrança. E cobrar do outro. Porque ainda tem aquilo. Leonara, olha, eu acho que eu tenho falta de orgasmo. Por quê? Eu não sinto orgasmo vaginal. Na época de Freud, eu digo, Freud não conhecia qual é o órgão de prazer feminino. O principal órgão de prazer feminino é o clitóris. E ele não é só aquela pontinha que a gente vê, né? Infelizmente, hoje eu não trouxe, mas ele desce, eu tenho para poder trabalhar, né, a psicoeducação com os pacientes. Aí você mostra, Mostro. Que legal. E é de feltro, é bem bonitinha, e ela é bem grande. Aí quando eu tiro, os homens já começam a rir. Pois era para você ter trazido. Aí eu mostro que o órgão de prazer feminino, o principal, ele tem única função, que é dar prazer, que é o clitóris. Né? Então, vamos estimular esse clitóris. Apresentar para a maioria dos homens, né? Que Homens não conhecem. Que nunca ouviram falar. Tal. É importante. Aí eu
eu pergunto, às vezes até nas palestras, qual é o órgão de prazer? Quem já deu? Eu falo assim, é o clitóris. Aí a vagina. Qual é a vagina? Ela foi feita para procriar. Mas como, Leonardo, tem gente que tem homem que argumenta, como que eu vejo nos filmes de pornô Olha, a mulher gritando de prazer? minha Aí gente. eu falo, tá, mas ela tá excitada e o clitóris, aquela pontinha, ela desce ao redor da vagina, Ah, do e, canal vaginal. e ele esqueceu que são atores, estão atuando, né? Sim, e ela pode sentir, Pode, pode, mas ali naquela sente. situação ela é obrigada a dar a crer que ela está tendo prazer. Ela é obrigada, Sim, né? Porque ela é atriz. ali eu até falo, quem aprende sexo com o filme pornô é mesmo que você aprender a dirigir assistindo Velozes e Furiosos. Eu faço essa mesma comparação. Não vai dar certo, né? Não, Não vai. sabe, você tem que se conhecer. O segredo é o autoconhecimento e você dizer para a tua parceria, né? Então, também não é tocar de qualquer jeito. Tem muitas coisas engraçadas que eu vou ensinando para eles. Você vê que eu falo de uma forma bem natural. E outra coisa, a gente não tem né, os psicólogos que estiverem ouvindo, não precisa você trabalhar sexualidade, que tem um limiar muito tênue para a vulgaridade. Então, eu vejo Sim. muita gente apelando na show live, falando do lado vulgar. Não tem necessidade. Nós estamos falando aqui de coisas científicas, né? Uhum. Basado na ciência, com evidência científica. Né? Pois eu vou aproveitar essa deixa, eu vou fazer agora, acho que é a provocação mais incisiva para você aqui nessa conversa. Bora lá. Por quê? Porque até aqui, na nossa conversa, a gente está no campo das relações heterossexuais. Sim. A gente está no campo das relações heterossexuais. Aí a pergunta é bem geral. O mundo mudou para uma aceitação maior da sociedade, para a diversidade Sim. sexual e, mais do que isso, para a diversidade das formas de amar. Tem um livro bem interessante, As Novas Formas de Amar, da Cristina Navarro. Maravilhoso. Exato. Eu quero saber como é que você pensa sobre tudo isso. Como é que você encara a questão da diversidade sexual e das novas formas de amar. Porque, veja, a gente fala assim, novas formas de amar, é tão carinhoso, né? Mas para pessoas mais tradicionais é complicado. Por exemplo, poliamor, ter vários parceiros, relação aberta. Trisal. Como é que Leonara pensa essas questões? É muito importante que nós, psicólogos, voltamos lá para ética profissional. Sim. Nós, psicólogos, nós estamos de frente para o casal ou o paciente. A gente não pode colocar nossos valores. Quem for trabalhar com sexualidade tem que se trabalhar muito com isso. Desculpa né? te interromper super rapidinho. Para colocar uma questão prática, aí você comenta livremente, eu não vou lhe interromper mais. Assim, eu fiz essa pergunta porque você disse, atendo casais. Digamos, vou bolar uma situação aqui, talvez até você já tenha vivido isso. Chega o casal lá para fazer a terapia de casal, tá te conhecendo, e a mulher tá... Um casal heterossexual, tá? Mas a mulher tá indignada, dizendo, doutora, ele implicou que ele quer colocar mais uma pessoa dentro da relação. Em vez de ser eu e ele quer eu, ele e outra mulher. Ou, o contrário, ele quer eu e ele e outro homem. Isso é uma coisa... já aconteceu Pronto, muito. eu sabia. Eu né? tenho... Como é que você pensa tudo eu isso? faço terapia de casais homossexuais. Sim. Tanto... Eles estão também homem te procurando? Hétero, cis, mas homossexual. Sim. Tá? E também... E eles procuram terapia. Sim. Joia. E trabalho também a questão da sexualidade. Não pense que é tão diferente. As arengas são as mesmas. Não. Mas, assim, você imagina também a questão da não monogamia. Sim. Por exemplo, uma paciente que veio muito estressada e ela ficou com vergonha de falar que estava num relacionamento trisal. E aí eu abordei tudo. Eu falei, olha, como é que tá teu relacionamento? Será que tá legal? Ela estava por livre vontade? Crise de ansiedade. Mas ela estava num relacionamento livremente? Trisal, sim. Ou foi imposto a ela? Então, ela facilitou. Sim. Então, aí ela não soube lidar.
Ela aceitou porque o marido entendi. falava que queria. Aí ela, se eu vou apimentar a relação, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Se eu vou apimentar a relação, ok, mas você mudar de um formato do teu relacionamento, colocar outra pessoa, você tem que estar preparado, se sentir muito bem com você mesmo, uma autoestima muito boa para você ou abrir essa relação, Sim. relacionamento aberto, e também ou colocar uma pessoa Você para tem que estar morar junto. preparado para administrar os afetos, né? Que pode Exatamente. extrapolar. E aí sabe que mulher rola ciúminho da É. outra, né? E aí, não, ele tá dando mais atenção, ele tá fazendo mais sexo com ela. E aí eu falei assim, tá, mas eu me afastei. Eu falei, você se afastou? Pelo contrário, você tem que estimular, você tem que ir junto, né? Então, mas então no começo ela me deu bem trabalho. Hoje ela tá de boa. Sabe, diminuiu a ansiedade, ela já sabe lidar, então ela esperneava, gritava, então eles, os 2, julgava ela, tipo: "É a louca, Sim. gritando, é a grossa". Hoje não. E ela era mais antiga da relação, é isso? É, Sim. ela e o esposo já eram casados há mais de Ah, 20 hum, anos, e aí resolveram, uma pessoa conhecida desde a diversificar. infância dos 2, então era amiga e acabou, por ser amiga, acabou, fazendo de conta que não via, ia dormir, deixava o marido bebendo com a amiga, e acabou acontecendo. E aí, deu um trabalho. Hoje, elas já estão de boa, fizeram até um aniversário de juntas, e a família das 2 lá, e estão de boa. Mas rola, lógico, como todo relacionamento, você imagine. E aí ela falou: "Ah, ele tá de boa". Eu falei: "Será? Será?". Falei assim: "Olha, vai acabar essa fase da paixão, e aí vai começar também os problemas". Ele foi dito e feito, acabou Uhum. aquela coisa do empolgação só do sexo, e ele começou a ter problemas. E aí eu chamei individual eles para conversar e mandei eles para terapia. Todos eles fazem terapia individual, Individualmente, entendeu? individualmente. Aí foi quando eu Maravilha. Leonara, nosso tempo tá indo embora, mas acho que dá tempo ainda de fazer uma questão que eu acho que é importante. Veja, a gente já tocou nesse assunto, eu queria que você aprofundasse um pouco mais, né? Nos casais que permanecem juntos por muito tempo, por 10, por 20 anos, né? A gente sabe que a dinâmica sexual ela vai mudando, sim, né? Ela vai mudando, a gente falou disso. Aí eu te peço agora, assim, como uma última pergunta aqui no nosso papo, já que a sexualidade é essa coisa tão importante, né, na vida de todo mundo, na vida dos casais, quais dicas? Eu sei que isso não tem uma receita pronta, uhum, única e universal, uhum. né? Mas tem alguma coisa, tem alguns passos em termos gerais que esse casal de longo prazo, de 5, de 10 anos, nesse contexto tão complicado de redes sociais, de aplicativos de paquera para todo lado, o que esse casal faz para minimamente manter uma vida sexual saudável, mesmo com todo o desgaste do tempo? Sim, Tem, porque tem dicas gerais? tem. O foco é a conexão do casal. Então, a Sim. comunicação, porque existe muitas distorções cognitivas. Leonara, ele já vive comigo 20 anos, ele sabe o que eu quero. Eu falo: "Não, meu amor, a gente muda. Mesmo que ele saiba, você tem que Que pedir, interessante não isso. cobrar, porque cobrar dá confusão. Que tal? Olha o tom da voz, de forma assertiva. Ô, meu amor, eu fico tão feliz quando você chega cedo e a gente pode assistir a um filme junto, ou a gente pode caminhar na praia junto, a gente pode fazer algum programa junto, que seja só o casal, sem os filhos". Então, ou seja, ela falou a necessidade dela, mas através de pedido. O que que você acha? Eu acho fantástico isso, porque a gente não vai estar impondo nada. Então, no final, o que que você acha da gente, pelo menos uma vez na semana, a gente tirar para fazer? Lógico que não vai dar, tem semanas que não dá, mas a gente não pode, sabe, Paulo, vai deixando de ter prioridade nessa relação. Então, é o casal. Ainda tem isso, tem gente que confunde. Ô, Leonara, mas ela comprar lingerie, ela já quer que eu esteja pronto.
Então, é disso que você está falando. Eu falei, não, eu estou falando de fazer tudo junto. Vamos fazer uma jantinha junto? É estar junto. Bota as crianças para dormir mais cedo, que hoje tem esse hábito de deixar as crianças até tarde Sim. assistindo, e hoje Ou no celular. a tecnologia acaba atrapalhando as crianças dormirem cedo, né? Então, assim, é tudo falta de organização. Então, qual é a prioridade? Você quer eh, reestruturar esse teu relacionamento, vai ter que ter energia para isso, né? Porque as pessoas, eu falo, olha, quando você assina um contrato de casamento, é tipo assim, eu já ganhei, eu posso deixar para depois, já é minha ou já é meu, mas não, isso é modo inconsciente. Não, tem que ter uma conquista diária, né? Você lembra aquele casal que eu te falei que ele achava que ela não amava e ela também Sim, achava? sim. Hoje eles trocam muitas mensagens durante o dia. Meu amor, eu tô com saudade. E às vezes ele larga até mais cedo para chegar em casa antes das crianças, entende? Então, eles não estão achando? Eles acharam o caminho deles de arrumar um tempo para estar junto, porque quando a gente se afasta, a gente vai se desestimulando, né, fazendo aquela mesma coisa, vai para a cama e faz o mesmo movimento, é aquela rotina que não é mais interessante. "Ah, eu já sei, Leonora, como começa e como termina, então nem tenho vontade". Então que tal modificar isso, né? Então assim, e tendo consciência de que não vai ser principalmente um relacionamento de 10, 15, 20 anos, a gente não tem mais idade para ter aquele fogo da paixão que tinha no começo, né, mas a gente recupera. E a nossa sexualidade não morre, né, a não ser que a gente decrete ali Sim, a morte, sim. né, só que vai ser de formas diferentes, né. Então, a gente vai amadurecendo e vai modificando isso mais através da comunicação. Então, a comunicação ela é muito importante, eu dizer o que eu sinto, o que eu gostei, o que eu não gostei, a forma que eu recebi o carinho. Eu falo, fala para o teu parceiro. Se nesse momento ele fez um sexo oral que foi diferente e teve mais prazer, fala para ele: "Nossa, amor, você fez tal, de tal jeito que para mim foi super prazeroso". Ele vai repetir, né. Então, é a comunicação, é esses estímulos que os casais precisam, né. E a prioridade, será que você está, mesmo disposta, né, a querer que o teu relacionamento mude, né. Ou você está investindo nesse desejo ou está esperando que ele caia do céu, Uhum, do exato. nada? Não, ele não vem, tem que ter estímulos. Infelizmente, para muitas pessoas, ao invés delas fazerem todos esses investimentos que você acabou de resumir, elas acham mais fácil a novidade, né? Não é verdade? Pois é, e aí às vezes a novidade fica um preço alto, né. Uh, Não é só de procurar outra pessoa fora, mas também querer que as coisas aconteçam no automático. "Ah, a minha amiga fez isso, levou o marido para um motel, fez isso e isso e deu certo". Teu marido tem esse perfil? Ah, aí comprou lingerie, o marido não acha atraente. Se você está vestindo uma lingerie, para quem você está vestindo? Não é para tua parceria? Vocês já conversaram qual é a cor? Uma coisa simples, Paulo. A cor da lingerie que você acha atraente, sim, na sua parceira? Não. Simples, porque se você está vestindo para tua parceria, lógico que você tem que perguntar, porque você vai comprar para você, achar bonito, você acaba se decepcionando, porque o homem ele não tem que estar pronto, principalmente um relacionamento duradouro, né. Então, eu já vi situações bem complicadas na pandemia, que ela pegou, levou o marido, eles estavam já quase se separando, e ela achava que ia salvar o casamento assim, mandou ornamentar o motel, comprou uma lingerie, porque a amiga deu certo. E aí as pessoas fantasiam demais, então depende, como eu te falei, né, e a gente já conversou aqui, não tem receita, o que é bom para mim pode não ser para minha amiga, na relação dela. Então, não deu certo, porque eles estavam devendo, assim que o marido abriu a porta, viu na cabeça dele quanto que ela gastou ali. o efeito foi o Ele contrário. falou: "Meu Deus, a gente tá brigando, a gente
tá ferrado de dinheiro. E como é que você faz um negócio aqui? Discutir, ela O começou efeito a foi o chorar. contrário. O tiro E saiu pela culatra. Meu exatamente. Deus do Então, céu. gente, não fiquem assistindo coisas na internet e queiram copiar. Converse com a tua parceria, conheça a tua parceria. Quanto mais vocês conhecerem, vocês vão, vai dar certo. Mas não Maravilha. queiram copiar nada, que não vai, pode ter até uma ideia, mas pergunta primeiro para não se decepcionar. Essa última história foi, assim, foi perfeita para a gente fechar, né? Porque ela simboliza perfeitamente o poder da conversa, da comunicação. Pois é, a comunicação é tudo. Tudo. A comunicação assertiva, você consegue reverter qualquer coisa. Exatamente. O tom da voz. Você vê que a melhor intenção sem comunicação pode virar tragédia. Que é o que você acabou de descrever, né? Ela estava muito bem motivada e intencionada, mas pobre de comunicação. E o tiro saiu pela culatra. Pois é. Olha, que conversa boa. Que conversa boa de um tema que não é nada simples, né? Nada fácil. E tem muitas coisas, né, para se conversar. Com cada coisa que a gente conversou aqui, é muito importante. É muito bom estar aqui com vocês, né, e falar de um assunto que as pessoas precisam entender esse funcionamento, né, esse autocuidado e conhecer o outro para investir na relação. Ou seja, você tem agora motivos e razões para voltar aqui outras vezes. Ah, com certeza. Viu? Você, Leonara, você está nas redes sociais? Sim. Você gosta disso? Ultimamente nem tenho tempo de alimentar a minha página, porque a minha agenda, inclusive Qual rede social? Marquei aqui várias vezes. Qual? A minha... Sim. O que você usa? Eu uso o Instagram, tá? Deixa aí o endereço. Leonara Psicóloga. Leonara. Tudo juntinho? Tudo juntinho. O pessoal vai colocar aqui embaixo. Leonara Psicóloga, tá? Lá tem muitas coisas do que a gente conversou aqui. Muitas, tá? Teve uma época que eu fazia muitas lives, inclusive com um urologista, eu fazia muitas lives e hoje eu nem tenho tempo, porque minha agenda está tão cheia que eu não tenho tempo nem de alimentar a página como eu fazia. Mas tem uns conteúdos lá. E quem tiver dúvida pode mandar no direct, que assim que eu puder eu respondo. Estou disponível. Que maravilha. Olha, parabéns por todo esse trabalho, tá bom? Parabéns pela tua experiência, esse trabalho todo com casais na clínica lá. Obrigada. E muito obrigado, porque eu já imaginava isso, que essa agenda era apertada, convulsionada, então muito obrigado por você ter dedicado essa horinha aqui. Eu que agradeço no Ser Psicast. Tá bom? Até uma próxima. Gente, que maravilha de conversa, que conversa boa. Um tema que todo mundo gosta, mas eu acho que ele não é necessariamente um tema fácil, não, porque tem muito desconhecimento, tem muita ignorância, tem muito tabu. E com a coisa da internet agora, como a Leonara colocou muito bem, tem muita desinformação circulando, né? E aqui a gente teve uma conversa muito legal, muito produtiva, que eu acho que pode ser útil para muita gente. Então, pega o link aí, você que está no YouTube, pega o link, manda para aquela amiga que está passando lá uma crise, né? Para conhecer esse tema, inclusive conhecer o trabalho da Leonara, quem sabe até entrar em contato. Tá bom? Olha, antes de terminar, deixa eu anunciar aqui para vocês, mais uma vez, o QR Code. A gente tem um QR Code aqui na parte superior da tela. Quem acompanha o Ser Psicast já sabe. Esse QR Code aqui em cima, ele vai remeter vocês para dentro da plataforma Ser Psicólogo para vocês fazerem uma degustação de 7 dias. Então, aproveita, aponta a câmera do teu celular. 7 dias gratuitos dentro da plataforma Ser Psicólogo para você assistir as aulas, fazer os cursos, né? Eu tenho certeza que no final desse pequeno prazo, vocês vão se tornar assinantes da plataforma. Então, não perde não essa oportunidade, tá bom? Olha, eu fico muito feliz por mais um episódio, uma conversa muito produtiva. Então eu quero agradecer a todo mundo que chegou até aqui. Se cuidem todas e todos vocês. Um grande abraço e até a próxima.